Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais um GAcast do GA AgroSoluções. Eu sou Silvia Costa, CEO do grupo, e hoje eu estou com um convidado super especial que eu acabei de conhecer, né? Eu seguia ele pelas redes sociais, né? Que é o Caio, né? O Doutor Solo. Então, seja muito bem-vindo, Caio. Esse nome aí é muito legal, a gente vai falar sobre seu canal aí, né? Sobre o seu trabalho aí nas redes sociais, que eu acho muito intenso, muito legal. Parabéns, tá? Tô pegando umas dicas aqui com ele. E o nosso tema aqui é produtividade é a chave do negócio, né? O GA, ele fala muito de gestão, e a gente vai trazer uma pessoa que vai falar sobre produtividade, a importância da produtividade para a questão da lucratividade das fazendas. Então, Caio, seja bem-vindo ao nosso podcast. Eu vou ler aqui um mini currículo seu e depois eu vou pedir para você se apresentar e falar aí da sua história, né, de vida, da sua infância, né, de onde você nasceu e como que você chegou até aqui, tá bom? Perfeito. Obrigada. Então, gente, o Caio, ele é engenheiro agrônomo, tecnólogo em cafeicultura. Ele é mestre e doutor em ciência do solo, com trabalhos focados em nutrição do cafeeiro. Já atuou nas áreas de ensino, pesquisa e extensão e atualmente é líder de café arábica e conilon na Iara Brasil. Show de bola! Então, você veio da academia também sou professora. Lecionei aí por 23 anos, agora eu parei. O Mário falou, agora chega, né? 2 empregos, não, chega, tá bom. Mas eu amo uma sala de aula também, viu, Caio? Eu também. Primeiramente, obrigado, gostaria de agradecer o convite seu, em nome de todo o time da GA, e fico muito feliz de estar aqui para a gente falar de um assunto que é tão importante, né? Porque não adianta nada se ter a gestão eficiente, uma gestão completamente redonda, vamos falar assim, se o produtor não tiver o produto dele em si, que é o café, no caso do cafeicultor, os grãos, no caso do sojicultor, de quem produz milho. Então, o produtor deve se preocupar com o conjunto. Ele deve ter altas produtividades de forma eficiente, né? Trabalhando os recursos de forma sustentável e também saber gerir aquilo. Então, grande parte do meu trabalho hoje e o que eu faço, tanto dentro da empresa quanto fora dela, é ajudar os produtores a produzirem mais de forma mais eficiente. Entendi. Então, me fala um pouquinho aí da sua história, como que você chegou até aqui. Bom, falar de história com esses cabelos brancos a história é um pouquinho longa, né? Mas eu venho de família de agricultores, de cafeicultores. Meu avô, bisavô sempre trabalharam na fazenda com café. Então eu tenho uma boa parte da minha infância na roça, no sítio, ajudando meu pai, que era pequeno sitiante, trabalhava com café na lida do dia a dia. A gente sempre ajudou no terreiro de café, então toda a parte que envolve o manejo, a prática da cafeicultura, eu tenho uma vivência muito grande disso. Então eu costumo brincar que eu nasci debaixo de um pé de café. Então eu venho dessa origem de família de pequenos cafeicultores. Meu avô já foi um grande agricultor, tinha muitas fazendas. Depois, no desenrolar da vida, isso foi diminuindo um pouco, foi dividindo para os filhos e acabou que ficou uma pequena porção para cada filho, que é onde eu passei grande parte da minha infância. Depois, na época do ensino médio, eu fui fazer escola agrícola, que era na época, lá em Machado, né? Então fiz a escola agropecuária, fiz o técnico em agricultura e zootecnia na época, e depois de seguir para agronomia e assim seguir para mestrado e doutorado, tudo sempre voltado para a cafeicultura e também para a parte de solos. Então trabalhei muito com fertilidade de solo e nutrição do café. Nessa trajetória minha
de ensino, eu trabalhei também com a EPAMIG, que é a Empresa de Pesquisa Agropecuária do Estado de Minas Gerais. Então, tive a felicidade de conhecer o Gilmar, da EPAMIG Machado, depois o Paulo Gontijo, que foi um dos responsáveis por escrever a quinta aproximação de café, a parte de café. Então, tem um peso muito grande para a cafeicultura nacional. E também lecionei no Instituto Federal de Machado, em cursos de pós-graduação, sempre com essa ênfase muito grande na parte de ciência do solo e cafeicultura. E hoje o trabalho que você comentou um pouquinho das redes sociais, ele é muito voltado para simplificar a mensagem. O que eu quero, o objetivo, é que eu pegue um conceito que talvez ele não seja muito simples, o produtor lá no campo não entenda isso de forma aplicada e leve isso de forma prática para o cafeicultor. O que você vai fazer para aumentar a produtividade, qualidade, etc. Bom, brevemente é isso, senão a gente fica aqui, só eu fico falando, né? Mas aqui, esse nome Doutor Solo, da onde que saiu? Surgiu? Quando você teve um insight? Você sabe que eu não posso roubar o crédito desse nome, que quando surgiu a ideia, eu fui falar com o Léo, que é quem toca as redes sociais lá do Gui Carvalho. E eu tenho uma proximidade muito grande com o Léo. Eu falei, Léo, tô querendo começar a mexer. Me ajuda aí em algumas coisas. Que legal. Aí o Léo falou, pode ser Doutor Solo? Eu falei, não, Léo, para mim soa, apesar de eu ter o doutorado em ciência do solo, eu sempre achei que o nome soava um pouco arrogante eu me intitular Doutor Solo. Mas você é doutor, né? Você Sim, tem doutorado. Sim, então no primeiro momento eu fui reticente, falei, Léo, será que é esse o nome mesmo? Ficou muito bom. Aí ele bateu em cima e falou, não, Caio, é isso porque a gente precisa mostrar a sua autoridade no assunto. Verdade. Então daí que veio a ideia do nome Doutor Solo. E ficou muito legal, né? Eu vi que você tem muitos seguidores, né, no Insta. Como é que você faz isso aí para ter todos esses seguidores? Isso veio ao longo de quanto tempo? Não tanto quanto gostaria. Você quer ter mais seguidores? Todo mundo quer, né? A gente precisa fazer a mensagem chegar a mais pessoas. Mas quando eu comecei, os primeiros vídeos, se for olhar lá no Instagram nosso, eu tive um insight que foi o seguinte, eu falei, a minha esposa estava grávida, a gente estava montando o quartinho da minha filha. Eu falei, eu quero explicar de uma forma que uma criança entenderia. Que legal. Então eu peguei uns brinquedos que eu já tinha comprado para minha menininha, que é uma coleção de Lego, e falei, vou explicar fertilidade do solo com isso aqui, com esses Legos. Que legal. Então ali eu comecei a mostrar o que era CTC, que é a capacidade de troca de cátions, que é o quanto de nutrientes que aquele solo vai conseguir armazenar. E ali com os Legos de diferentes tamanhos e cores, eu comecei a mostrar, aqui é o alumínio, isso aqui é tóxico, aqui é o potássio, aqui é o cálcio. Isso aqui troca, sai da fase sólida, vai para a fase líquida do solo. Tem toda uma dinâmica que acontece aqui, que ela pode parecer teórica, mas na verdade ela é o que está acontecendo no solo a todo momento. E que se a gente entende um pouquinho disso, a gente entende melhor a importância de se fazer uma calagem, de se corrigir esse solo, de se manejar isso de forma com que um recurso natural que a gente tem, que é um dos bens mais preciosos da humanidade, que é o nosso solo, possa nos entregar em produtividade, em questões de sustentabilidade, possa nos devolver em sustentabilidade econômica, em produtividade, qualidade, coisas que vão fazer o produtor ter sucesso na sua lavoura.
Então, o primeiro passo foi esse, tentar simplificar a mensagem para o produtor rural. E daí foi fluindo de uma forma muito natural. Depois a minha menininha estava nova, eu abortei um pouco a missão, deixei o canal em stand-by e tem uns 3 meses que a gente voltou com um formato um pouquinho diferente de vídeo e tá dando muito certo, o pessoal tem gostado bastante. Então é constância, né? A gente veio trabalhando e o objetivo ele é bem claro, que é ajudar o produtor, ajudar os colegas da agronomia que também acompanham muito, que muitas vezes, como eu fui professor, eu sei da dificuldade. Na academia e nas salas de aula, muitas vezes os conceitos eles são passados de forma com que o aluno ache que ele tenha que decorar a fórmula, com que ele com que as coisas sejam muito engessadas, e aí acaba que ele não aprende de fato. Ele aprende uma fórmula, uma coisa para fazer uma prova, mas o conceito em si, o que significa por trás, a interação entre as coisas, ele acaba não entendendo. Então aí o público também tem bastante disso, agrônomos e produtores, estudantes. Né? E aí o intuito é realmente de ajudar esse pessoal a, se eu conseguir fazer diferença aí na vida de algumas pessoas, isso já tá valendo, né? É legal isso, sabe, Caio? Cada um, acho que tem uma crença, né? Acredita numa coisa fielmente, assim. Então, por exemplo, como você leva essa bandeira aí da questão de trabalhar o solo, extrair a melhor produtividade desse solo, que tem técnicas, tem manejos para você extrair o de melhor do solo, né? Como você falou, um recurso super importante, né? Na verdade, é divino, né? O GA também tem uma crença, né? Que nosso objetivo é ajudar os produtores a administrar os seus recursos, né? Perfeito. E isso está muito aliado. Então, você tem essa crença da questão da importância da produtividade, a gente também trabalha isso, e a gente ajuda o produtor a administrar a fazenda dele. E ele, imagina ele, com uma boa administração e com uma alta produtividade, o custo dele vai lá para baixo. Porque você imagina, no mesmo espaço, eu coloco uma produção muito maior, eu vou diminuir meu custo. Diminuindo meu custo, eu vou aumentar minha rentabilidade. Eu posso reinvestir. Eu posso ou reinvestir na própria fazenda ou fazer outros investimentos, né? Mas o negócio ele tem que ser lucrativo, né? E o que vai levar uma alta lucratividade é uma boa produtividade. Né? Eu tenho que extrair o máximo possível, né, daquele meu solo. Então, a gente brinca assim, eu não colho café, eu colho lucro. Né? Eu tenho que colher lucro. O Mário fala muito isso. Às vezes eu estou com 1.000 sacas de café, estou com um baita lucro, sou extremamente eficiente. Às vezes o outro está com 5.000 sacas, não está tão eficiente. Então, o negócio não é colher mais, mas é colher lucro. Né? A questão da produtividade, ela é um fator assim, preponderante para a questão da lucratividade. Então, a gente que viaja muito, né? Às vezes você vai numa fazenda, está a coisa mais linda do mundo, as porteiras, coisa mais linda, uma casa-sede deslumbrante e tal, mas lá a produtividade às vezes pode não estar tão alta. E às vezes você vai numa fazenda que é mais simples e está com uma baita produtividade, o cara está enchendo o bolso de dinheiro. Exato. Né? E é da onde que vai vir essa alta produtividade? De um bom manejo do solo, né? Por isso que é interessante a gente ter os consultores, né? Porque muitas vezes, né, Caio, para uma fazenda vai ficar caro eu ter um agrônomo só meu, né? Só da fazenda. Isso. Sabe? Um cara exclusivo. Mas o consultor, ele se torna muito melhor, né? Porque ele olha o rol de atendimentos, olha o rol de fazendas que ele viaja, que ele atende, então leva de um lugar para outro essa experiência, essa expertise, né? O Mário gosta muito de falar que um bom consultor é aquele que está de cabelo branco, né? Porque os anos, né, fazem um bom consultor, né? A gente tem aqui um grande amigo, que é o Dr. Salvo, já convidei ele várias vezes para vir no podcast, né? Ele falou que vai separar um dia, mas eu conheço o Dr. Salvo, eu tinha 20 anos de idade, 23 anos,
né? O doutor Salvo já estava lá imponente, já tinha uma baita experiência. Então, assim, o cara viveu um café de $40 a saca. Então, o cara, né? Já viveu 2 geadas, já viveu isso, já viveu aquilo, né? Isso vai te tornando o quê? Resiliente, né? Exato. Você vai tirando leite de pedra e vai adaptando e vai... E um negócio que é legal é você adaptar também, você entender a realidade, né, daquele produtor e fazer o melhor com o recurso que está ali, não é mesmo? Isso. Você falou algumas coisas bem importantes que eu acho que vale a gente pontuar aqui, que quando a gente analisa o custo de uma propriedade que produz café, esse custo ele não se dá por área, né? Aí se eu estiver falando Ótimo, besteira, por saca. você me corrige. Não, certíssimo. Ele se dá por unidade de produção. Saca. No caso do café, o custo por saca. Uhum. Muitas vezes o produtor, e isso é comum, e não é por mal que ele faz isso, mas ele analisa o custo geral da propriedade. Ah, nesse ano eu estou gastando tantos R$1.000, 14 mil reais por hectare, por exemplo. mas ele não está vendo qual que é o real custo por unidade de produção. Conforme você aumenta a quantidade de produto produzido com custo semelhante ou um pouquinho maior por área, você reduz o custo por unidade de produção. E outra coisa interessante para citar aqui também é que o café ele é diferente de outras culturas, igual soja, igual milho, outras culturas que você colhe aquele ano, retira a planta e não tem planta mais. Uhum. Tudo que você vai fazer no café naquele ano, ele tem influência tanto na produção daquele ano corrente, quanto nas próximas safras. Uhum. Então a gente costuma falar que a arte de produzir café é a arte de produzir ramos novos. Então, o café é uma planta que ela tem uma grande responsabilidade. Ela tem que produzir e ela tem que crescer para conseguir produzir nos próximos anos. Uhum. Quando a gente vai fazer um cultivo desse que requer grande responsabilidade, se a gente quiser ter lucro realmente, desde o planejamento que vem antes do plantio, isso deve ser muito bem pensado. Eu tenho que pensar, ó, que eu vou investir aqui no plantio dessa lavoura vai influenciar nos próximos 15, 20 anos que esse pé de café vai ficar aqui. Então, saber quais brigas ter, saber onde se pode economizar e onde você tem que realmente investir para que aquela lavoura tenha produtividade e longevidade. Então é bem interessante a gente olhar por esse aspecto o quanto as coisas elas estão associadas, né? Uhum. Então, tanto a gestão financeira da lavoura quanto a parte agronômica, elas têm que andar muito junto para que o cafeicultor, o empresário rural, de fato tenha lucratividade na sua operação. Porque a gente sabe que tem muitas coisas que a gente não controla, né, Silvia? Opa! Então... Clima, chuva, falta de chuva. Exato. Então, se as coisas que a gente controla, que está na nossa mão, a gente não fizer bem feito, imagina as outras coisas, né? Então, a gente tem que fazer bem feito o que está no nosso controle para que as outras coisas a gente ainda reze um pouco, conte com a sorte para que dê tudo certo, né? O Renato falou, o produtor rural é um produtor de sonhos, né? Ele produz sonhos, ele plantou aquela semente ali, ele quer que aquilo ali gere, ele sonha com aquilo, né? Mas o clima, as variáveis, né? Elas são variáveis aleatórias, né? Você não consegue, né? Não é uma indústria, né, fechada, né? Então, a agropecuária é uma indústria a céu aberto, né? Então, não depende só de você. Agora, no que depende de você, produtor,
você tem que buscar usar os melhores recursos, né? Exato. Por exemplo, um bom sistema de gestão da sua fazenda, né? Para você poder gerenciar seu caixa, para você poder gerenciar seu custo. E os bons técnicos, na minha opinião, né? Os bons especialistas. Isso. Então, eu acho que tem que... lá na fazenda, o Mário, esse ano, ele fez nosso programa a nossa adubação, pulverização. Fez ele pegou análise de solo, ele pega lá os livros. Ele mesmo fez a recomendação desse ano. Certo. Mas ele gosta de chamar o doutor Salvio para ir lá. Salvio, vai lá e faz a recomendação do ano. Porque o cara é um especialista nisso, né? Sim. O Mário tem vários outros negócios, né? O GA, vários outros investimentos. Mas ele gosta também de fazer, mas ele sempre fala assim, eu prefiro chamar o doutor Salvio porque ele está muito mais atualizado naquilo ali, né? Tanto é que o Mário pega os livros e pega a receita e começa a fazer um monte de conta para ver o que vai aplicar disso, daquilo. É uma vez no ano, beleza, ele tem feito, tá? Mas ele é do pensamento que deve se chamar um especialista para fazer as recomendações técnicas do ano, tá? A mesma coisa quando você vai a um médico, você tem que ir naquele especialista, né? Então, existe o especialista para fazer a sua recomendação, para fazer o que você vai fazer. E o restante ali você vai administrar de outras formas, né? Isso. Eu queria colocar umas fotos dele. Essa daí... Essa foto aí, esse ano a gente estava no Espírito Santo, visitando algumas lavouras de conilon. E aí eu fiquei bem surpreso com a capacidade que o café... Na verdade, a gente fala do termo genérico que é café conilon, mas é importante pontuar que a gente tem duas principais espécies de café que são cultivados no Brasil. Coffea arábica, que é o café arábica, e o Coffea canephora, que aí dentro do Coffea canephora a gente tem os grupos dos cafés conilons e os grupos dos cafés robustas, que é basicamente tudo que a gente chama de conilon. E aí esse ano eu tive algumas vezes no Espírito Santo, entendendo um pouquinho mais lá o manejo, como que a planta funciona. E aí eu fiquei muito surpreso de ver a capacidade produtiva do café conilon e o que o pessoal consegue fazer lá em praticamente areia. Então, falando nos capixabas, né? Nós temos uma felicidade muito grande de ter vários clientes no Espírito Santo. E o produtor do Espírito Santo, ele tem um jeito diferente de lidar, sabe? Eles andam em grupo, eles se juntam. Por exemplo, eu recebi uma comitiva de 5 produtores do Espírito Santo que vieram aqui, a gente levou em alguns outros clientes nossos e tal. Então, eles trocam muito, é muito legal isso, tá? A gente tem produtores que estão diferenciando em questão de bebida mesmo, de pontuação. Estão trabalhando café gourmet, né? Café de boa pontuação. Então, assim, o conilon está num crescimento muito acelerado, né? Sim. A gente tem, e a produtividade é muito alta, né? Uma coisa absurda, né? A produtividade no conilon. Altíssima. A gente já tem vários relatos de lavouras que já passam de 200 sacas por hectare. Você tem uma ideia, eu ia falar 120. Você está falando de 200 sacas por hectare, né? E é um pessoal, assim, bastante... como é que eu vou te falar? Empreendedor. Sabe? É um público que o GA se dá muito bem com o pessoal do Espírito Santo, sabe? São clientes muito queridos nossos, né? A gente aprende muito com eles e a gente tem visto aí o crescimento do Espírito Santo na cafeicultura, né? O Espírito Santo passou por algumas situações na última década, 2014, 2015, 2016, teve uma seca muito forte e a cafeicultura capixaba sofreu muito. E isso trouxe a necessidade deles se profissionalizarem. Aí, então, eles começaram a evoluir muito o sistema de irrigação. Os próprios clones que eles trabalham, eles têm muita troca de informação com o pessoal de Rondônia, que trabalha robusta também. Então, de lá para cá, como eles passaram por
por uma crise grande dentro da cafeicultura lá, várias lavouras chegaram a morrer mesmo, porque o solo não tem estrutura de segurar a água lá, grande parte dos solos. Eles passaram a ver essa necessidade de evoluir. Então, hoje, a cafeicultura, quando a gente fala ali de algumas regiões do Espírito Santo, é óbvio que tem umas outras que ainda não são muito desenvolvidas, mas ela evoluiu muito em tecnologia. Então, eu acho muito importante, e eu tenho falado algumas coisas lá na página também sobre o café Conilon, para que a gente tenha esse intercâmbio, né, entre tecnologias do café arábica com o café Conilon. Por muitos anos a gente percebeu assim, uma certa rixa, né, de um cafeicultor falar da outra cultura, mas são dois cultivos completamente diferentes, de regiões e condições diferentes, e cada um tem sua beleza e tem muito um produtor a aprender com o outro, né? Então, quando a gente tira essa máscara de querer falar do vizinho e ver as coisas boas que ele está fazendo, só tem a agregar, né? Então, eu tenho focado bastante nisso também. Como a minha atuação na Yara hoje é a liderança tanto de café arábica quanto Conilon, então tenho tentado trazer essas informações também para ajudar a cafeicultura a absorver esses conceitos da outra parte. Eu tenho um cliente importante também em Rondônia. Rondônia também está com um trabalho muito legal, né? Sim. Eu tinha sido convidada e eu dei uma palestra, mas eu acho que uns 4 anos atrás, ou 5, o pessoal do Espírito Santo lá, numa associação, o Mário, eu, a Fernanda, e tinha um estudo grande ali do café Conilon de Rondônia, e tinha um pessoal de Rondônia, sabe? Uns visionários e tal. E a gente tem observado que o trabalho deles está muito grande. Eu vejo muitos influencers, por exemplo, o Edgar Bressani estava outro dia em Rondônia, estava até com o pessoal que é nosso cliente. Então, está se despontando ali essa questão da qualidade também, né? Que antes não se trabalhava qualidade no Conilon, né? Eles estão seguindo aí uma linha para questão de qualidade do café Conilon. Exato. O Conilon, por muito tempo, e ainda está em mudança ainda, né? Mas por muito tempo eles preocupavam só em produzir em grandes quantidades e com baixo custo, né? Secar aquele café o mais rápido possível. Então colocavam os secadores em temperaturas altíssimas para fazer o mais rápido possível com menor custo. Mas ultimamente, nos últimos anos, a gente está vendo uma tendência grande de se levar a produção de Conilon para um café de melhor qualidade um pouco. Importante a gente pontuar que as características das bebidas, café arábica e Conilon, naturalmente elas são diferentes. O café Conilon ele tem um teor de cafeína mais alto. Naturalmente, o sabor ele é um pouco mais amargo em função desses teores de cafeína, mas o pessoal dentro do mercado de Conilon já está conseguindo produzir cafés Conilon de alta qualidade e estão conseguindo agregar valor por isso. Então, se tem um mercado que já está pagando por isso, já está reconhecendo, e os produtores estão conseguindo fazer, então é super viável, pelo menos ter no radar que existe esse movimento, né? Existe sim. Você me falou em relação à sua vida acadêmica, né, como professor, como é que isso te ajuda aí no teu trabalho, no teu dia a dia? Ajuda bastante. Eu sempre gostei de lecionar. Então eu lembro que quando a gente era criança lá na roça, tinha uma coisa que a gente fazia, meus tios organizavam, que era uma festa beneficente de Natal. E nessa festa, eles colocavam eu e meus primos para a gente fazer teatro para as crianças carentes. Então pegava todas as crianças da roça ali, levava, dava presentes de Natal e a gente fazia o teatro. E isso veio como tradição por muito tempo
E depois a gente continuou fazendo essas peças teatrais para a família. Então isso me ajudou muito a desenvolver essa parte de comunicação. E quando eu decidi seguir para mestrado, doutorado e entrei na parte acadêmica, eu me identifiquei demais nessa comunicação com jovens. Então gostava muito de lecionar, é uma parte da minha vida que eu tenho muito orgulho assim. Não lecionei por muitos anos, eu acho que se juntar tudo aí eu devo ter uns 4 ou 5 anos aí de sala de aula. Mas eu gostava muito de fazer, tanto em graduação quanto pós-graduação. Pegava muita gente colando, eu era treinado em pegar. Não era carrasco, mas eu tinha as técnicas, né? Ficava andando na sala de aula assim de boa, quando vê sentava lá no fundo da sala. Aí pegava o celular, colocava no zoom, ia lá na mão da pessoa que eu suspeitava que estava colando para conseguir pegar. E a cola é um negócio que você tem que ir certeiro, né? Você não pode dar o bote sempre, porque os alunos do jeito que estão hoje, eles Assédio. Eles ainda te acusam. Então eu só ia quando tinha certeza que eu ia pegar. E a turma lá, eu era famoso que eu pegava todo mundo colando. Você pegava, eu sou uma banana. Uma bananinha. Você sabe que uma vez, eu vou contar essa história que eu espero que ele não fique bravo comigo, não. Eu estava lecionando lá na Fundação Educacional de Machado, lá no CESEP, e eu dava aula para o meu irmão mais velho. Eita! E aí, tava a turma cheinha de gente, assim, era curso de agronomia noturno, e um dia eu peguei meu irmão colando. Eita! No meio, o que você faria? Vou te devolver a bola. Vou te devolver a bola. Você tá na turma, tem mais de 40 pessoas, praticamente todos mais velhos que você, e você tá lá quando você vê seu irmão assim com a colona na mão. Eu vou falar o que eu faço, então tá? Vai. O que eu fazia. Gente, deixa eu falar uma coisa para vocês. Eu já vi que tem pessoal que está consultando. A prova é sem consulta. Eu vou até ali a porta, eu vou virar de costas para vocês, guardem a consulta. Se eu voltar e tiver, aí eu realmente vou retirar, porque eu já avisei. Você é muito boazinha. Dou a chance para todo mundo. Então eu falava assim, olha, eu já vi. Gente, eu vi que tem gente consultando. Essa nossa prova é sem consulta. Eu vou até lá na porta, vou ali beber uma água e vou voltar, eu não quero mais uma água ainda. Bebedouro do lado assim, ó, vou beber minha água aqui, eu não quero ninguém mais com consulta. Beleza. Eu sou uma professora, mas eu era muito mãezona mesmo. Na véspera da prova, fazia uma revisão. Gente, olha, isso aqui é muito importante. Quando eu falava isso aqui é muito importante, cara, Gente, isso aqui não é tão importante. Nossa! Isso aqui é fundamental, viu? Muito importante. Esse aqui não é tanto. Então, por quê? Meu público... Esse também tá à noite, né? Meus alunos trabalham o dia inteiro, estudam à noite, vem de outras cidades, vem na van, em ônibus. Então, e sábado e domingo estudam, porque me chamam direto. Eu atendi aluno, gente, sábado e domingo. Às vezes abria um Meet, ensinava a fazer. É desse jeito, sabe? É o que eu gosto mesmo. Mas, uma vez eu retirei uma prova de um aluno que estava fazendo global. E eu tenho isso guardado comigo até hoje, porque ele reprovou o semestre, mas ele estava com uma baita. E eu tinha o professor de outro curso junto comigo. Então, e ele era um aluno do meu curso. Então, tinha mais cursos e eu tive que retirar. E eu trago isso comigo até hoje, você acredita? Mas eu não tiro, nunca, pegar a prova da pessoa. Eu não tenho coragem. Eu sou muito molenga. Mas eu aviso. Falei assim, pode guardar. Aí o que eu fiz? Eu analisei, eu vi que tinha mais gente que estava vendo ele colar. Falei, ó, é a hora de eu dar o exemplo, né? Porque homem eu acho que é diferente. Não sei te explicar. Homem é mais rigoroso. Eu acho que... Não sei, eu sou muito mole mesmo. Aí eu fui lá e tomei a prova dele. Aí ele saiu bravo, saiu da sala, foi embora. Ficou um mês sem conversar comigo.
Eu cheguei em casa, a minha mãe ficou brava comigo. Falou, coitado do teu irmãozinho. Tadinho. Eu falei, não, mas eu tenho que dar o exemplo e tenho que ser profissional, né? Independente. Porque você já de retirava família. mesmo, né? Todo mundo sabe. Porque os É. meninos sabem também quem vai tirar a prova, quem não vai. Exato. Eles sabem qual campo que eles estão pisando. Então... Mas depois disso, Silvia, ninguém abriu a mão para nada. Acho que eles pensaram assim, se ele fez isso com o irmão dele, com a gente, então... eu tinha um medo danado, assim, de colar, essas coisas eu não fazia na minha época de colégio, faculdade, eu morria de medo. Então, eu já sabia mais ou menos as técnicas, então eu sabia pegar. Então, o pessoal não passava em branco, não. Mas isso me ajuda muito, porque parte da minha atuação na empresa hoje é tanto de produzir o conteúdo, as argumentações de produtos, toda a parametrização, ou seja, o que a gente vai recomendar de dose de um produto, época de aplicação em café, que passa por mim, a gente que ajuda a fazer. E a gente também tem que treinar as equipes. Então, quando eu entrei lá atrás, era uma outra função, mas eu já treinava o time comercial e hoje eu ajudo a treinar o time de desenvolvimento, que é quem vai treinar o time comercial. Então, essa parte de comunicação, de base mesmo do ensino e da pesquisa me ajuda muito hoje na minha forma de atuação. E a didática também, né? Porque a gente estava falando de comunicação, né? Quando você falou lá que você pegou o Lego e tudo, foi uma forma de você passar uma mensagem, né? Uma narrativa através de forma lúdica, né? Então, porque muitas vezes a gente fala, a questão de eu soltar um texto ou de eu falar, não quer dizer que o outro entendeu o que eu estou querendo falar, Exato. né? A questão da comunicação, ela é muito complicada, até nas famílias, nas organizações, né? Nas entidades. Então, às vezes eu estou falando, eu estou achando que você está interpretando de uma determinada forma e não está. Exato. Né? Então, o professor ele tem que ter aí, o professor, o treinador, o mentor, ele tem que ter esse feeling de levar uma mensagem de uma forma que o outro entenda, né? Eu ia te perguntar mesmo como que é o teu trabalho na Yara, né? Como é que desde quando que você está lá? Falar um pouco da Yara pra gente. Em 2016, como é que é? Deixa eu voltar aqui na memória. Isso, 2017 eu voltei de Lavras para Machado, então eu morei cerca de 8 anos lá em Lavras, onde eu fiz o mestrado, doutorado e também atuava na pesquisa com o time da EPAMIG. E a partir, aí em 2017 comecei a lecionar no Instituto Federal de Machado e finais de semana eu dava aula na pós-graduação da Unincor em Três Corações. E aí surgiu em 2019 um processo seletivo da Yara que eu nem me inscrevi de começo, mas 2 professores que eram conhecidos meus, o Douglas Guelph lá da UFLA e o Felipe Figueiredo lá de Muzambinho, os 2, sem combinar nada um com o outro, os 2 me indicaram para o processo. Que legal. Porque era uma vaga para trabalhar com nutrição e com café, que são 2 coisas que eu trabalhei toda a minha trajetória. Então, daí eu entrei no processo, eles me avisaram e tal, me inscrevi também, entrei no processo. E entre, acho que, mais de 150 pessoas, eu fui selecionado para assumir a vaga lá na época. Então, essa vaga era muito voltada para o treinamento das equipes comerciais. E há cerca de 2 anos atrás, eu assumi essa posição que hoje a gente tem 4 líderes de cultivo no Brasil. A gente tem um líder de cultivo Sistema Cerrado, que pega os sistemas ali do cerrado, soja, milho, etc. Um líder de cultivo de Sistema Sul. Um líder de cultivo de High Value Crops, que a gente fala que são culturas de alto valor. Então pega citros, pega a batata, tomate, HF, pega tudo. E eu que fico com a liderança de cultivo de café arábica e conilon. Então hoje eu atuo tanto na parte estratégica do cultivo,
qual que é a tendência do café daqui a 5 anos? O que vai acontecer? O que a gente precisa de produtos novos? O que o concorrente está fazendo que é interessante, que eu tenho que olhar para aquilo ali? O que a gente precisa de argumentação para as nossas linhas de produto hoje? Então, bem nessa parte estratégica e também a parte técnica do cultivo. Então, eu tenho um novo produto que está chegando no Brasil. Ele vai servir para café? Primeira coisa, sim ou não? Se sim, qual dose que a gente tem que recomendar? Em qual época que tem que aplicar? O que de vantagens que tem esse produto? Quais nutrientes tem? Então, a atuação é bem essa, voltada para um olhar crítico para o cultivo do café hoje. Então, minha atuação na Yara hoje é bem essa, e eu fico à frente também do concurso Nosso Café, que é o concurso de qualidade que a gente promove para os produtores que utilizam Yara. Então, os produtores que utilizam lá as linhas Yara Liva, Yara Mille, Yara Vita, que é o nosso programa nutricional que a gente chama de Nosso Café, ele pode participar do concurso Nosso Café. Então, a premiação esse ano, o lote de café ali de 5 sacas, a gente compra por R$20 mil o lote. E a gente tem uma viagem também. No ano passado, a gente levou para os Estados Unidos, para a SCA, para a feira lá internacional. E esse ano vai ser uma viagem para a Colômbia. Então, tem prêmios também para o segundo, terceiro colocado. É uma coisa muito legal isso aí, porque a gente consegue promover uma mudança de vida também para o cafeicultor. No ano passado eu fui viajar junto com esse produtor lá do Espírito Santo, que era o Silvânios, e a gente foi lá para os Estados Unidos, para a feira. Ele nunca tinha saído, não tinha nem passaporte nem nada. Foi tirar passaporte. Tirou tudo, a gente levei ele lá para conhecer a neve, Tem uns vídeos lá na minha página, foi legal demais. Eu acho que é trabalhar lado a lado ali com ele, né? É gostoso isso daí, né? É, sim. Eu vou colocar mais umas fotos ali. Vamos ver. Aí, ó. É essa foto. Então, aí a gente tá lá nos Estados Unidos. Então, tá o Diogo aqui ao canto direito, que é o diretor comercial. O Silvânios, que é esse do meio, que é o produtor que a gente levou. Ele é de colônia pomerana, então a língua oficial deles lá nem é o português, é pomerano. E aí você imagina um pomerano nos Estados Unidos que não falava direito nem o português, falava nada de inglês, e a gente com ele lá. Foi muito legal. Depois tem o João Moraes, que hoje ele é diretor de contas globais, e na ponta eu. Então aí é uma parte do que a gente estava lá na feira da Scala nos Estados Unidos, também vendo novas tecnologias, vendo o que estava acontecendo de novidade, para também trazer e compor aqui, tentar compor os nossos portfólios, as soluções que a gente traz para o produtor hoje. Eu tinha colocado assim, o que existe de mais novo e tecnológico aí no manejo das lavouras, em termos de insumos, né? Existe bastante coisa que tem surgido, muitas coisas que a academia não traz, muitas coisas dessa área de fertilizantes em si, tecnologias, eu aprendi depois que eu entrei na empresa, que tem muito conhecimento. Só que antes desse ponto de novas tecnologias, que eu acho que a gente já pode falar, queria voltar num ponto que você citou lá atrás, eu acho que a gente não deu a ênfase necessária, que é a questão do diagnóstico. Você falou da análise de solo, que o seu marido faz, interpreta e cria recomendação. Esse diagnóstico, se fazer análise de solo, para se ter embasamento, análise de solo e de folha, para se ter embasamento, para se fazer boas recomendações, é uma das principais partes, e que ainda muita gente não utiliza dessa ferramenta, que é tão básica e é muito barato frente ao benefício que traz. Muito barato mesmo. Então, a gente tem um trabalho com o banco de dados da Cochupé,
que é parceira nossa, que a gente analisou esse banco de dados aí que representa quase 1 milhão de hectares de café no Brasil. Então, é um banco bem robusto aí que conta com mais de 40 mil, em torno de 40 mil análises por ano. E a gente observa, com base nesses dados, que ainda tem muitos solos, mais de 50% dos solos sob café, eles ainda são ácidos, tem pH abaixo de 5. Mais de 50% dos solos tem saturação por bases, que é... Vamos pensar que essa... Não sei se está pegando na câmera, mas que essa caneca aqui é a quantidade que esse solo tem para armazenar nutrientes. Então, nesse caso aqui, a água são os nutrientes e a caneca é o tanto que cabe. Todo solo tem uma capacidade. Isso se chama capacidade de troca de cátions, que é a CTC, capacidade de troca de ânions, que é a CTA do solo. Quando eu falo que tem um solo que tem menos de 50% de saturação por bases, significa que menos da metade dessa caneca minha está ocupada por nutrientes. O restante está ocupado por hidrogênio e alumínio, que causam acidez no solo e são tóxicos para a planta. Então, o que eu estou dizendo é o seguinte: mais de 50% dos solos utilizam menos da metade da sua capacidade de armazenamento de nutrientes. Outras coisas, né? Muitos solos têm teores elevados de potássio. Então, antes da gente ir para a tecnologia dos fertilizantes, tem muitas coisas básicas que ainda a gente pode contribuir muito para melhorar. Que é exatamente isso: fazer uma amostragem de solo bem feita, coletar de forma correta, né? Com a preocupação devida. Porque tem uma técnica, né? Tem de uma onde técnica. Que vai amostrar, né? Isso, tem que se pegar isso por talhão, dividir em talhões uniformes, fazer amostragem simples nesse talhão, evitar pegar num formigueiro, evitar... Eu costumava falar o seguinte, né, nas palestras que eu dava: você não realizar uma amostragem de solo bem feita é a mesma coisa de você ir fazer um exame de sangue e o médico falar para você, você tem que fazer um exame de sangue em jejum. Uhum. Aí você acorda de manhã e fala assim, mas não dá nada, não tem um bolão de chocolate lá. Você pega aquele bolão e manda. Você está mascarando o resultado. É. Então, a análise de solo é como se fosse um exame daquele solo para a gente saber o que a gente tem que colocar, tanto de corretivos quanto de fertilizantes. E isso deve ser feito com muito critério, porque não adianta de nada você chamar o melhor técnico, o melhor agrônomo para te ajudar na sua lavoura, para fazer as recomendações, se você não tem certeza que aquilo foi coletado de forma correta, na época correta, na profundidade correta. Então deve-se ter muita preocupação e se utilizar desses resultados depois de forma adequada. Só para se ter uma ideia, tem algumas leis da fertilidade do solo que a gente fala, que são coisas que foram pensadas muito atrás, mas que hoje ainda são verdade. Uma delas é a lei do mínimo, que se fala que o nutriente ou o fator de menor disponibilidade é quem vai afetar a produtividade das culturas. Então, por exemplo, um exemplo prático disso. O produtor está todo ano colocando lá 20-0-20, 20-0-5-20, sem fazer análise nem nada. Meus exemplos são sempre assim, vou colocar 20-0-0-20 aqui. É raro, mas acontece sempre, né? Ele está jogando aquilo. Só que o que está limitando muitas vezes é um micronutriente, boro ou zinco. Uhum. Vai chegar um ponto que a produtividade vai parar de subir. Ele pode jogar, ele vai só prejudicar por excesso,
mas não vai conseguir subir a produtividade. Como que a gente vê isso? Análise de solo, análise de folha, olhar o paciente, né? Muito importante olhar a lavoura, olhar o histórico. Então, essas são as partes básicas de diagnose que a gente deve passar a dica para o cafeicultor. E aqui eu tenho toda a segurança para falar e eu não tenho um rabo preso, então eu tenho tranquilidade para falar isso, mesmo estando com a camisa da empresa. Não adianta de nada se usar a melhor tecnologia, o melhor fertilizante, se a gente não consegue fazer uma base bem feita. Um solo ácido, ele não tem eficiência de uso de muitos nutrientes. Por exemplo, se o produtor foi lá e aplicou o calcário sem a recomendação e o solo ficou alcalino, ou seja, o pH subiu acima de 7, também vai afetar a disponibilidade de fósforo, os fertilizantes nitrogenados vão ter baixa eficiência. Então a dica que eu dou aqui é a seguinte: primeira coisa, vamos fazer o arroz com feijão, o básico muito bem feito, fazer análise, corrigir esse solo, desde lá do plantio, se for possível. Se você for plantar uma área esse ano, preocupe-se com o preparo do seu solo, para depois a gente começar a olhar as tecnologias. E aí sim, hoje a gente tem tecnologias que são diferenciadas, fontes de nutrientes que são mais eficientes e junto com essas fontes a própria tecnologia embarcada nos fertilizantes. Por exemplo, a gente tem na Yara uma família de fertilizantes que é o Yara Mila. Cada grãozinho do fertilizante, poderia ter lembrado de trazer aqui, mas cada grãozinho do fertilizante eu tenho 7 nutrientes. Então tem nitrogênio, fósforo, potássio, magnésio, enxofre, bório e zinco. Então eu tenho a certeza que toda planta que recebeu pelo menos um grãozinho, ela está recebendo todos os nutrientes. Um fertilizante convencional, ele é mistura de grânulos. Então eu tenho um grãozinho que é o nitrogênio, um grãozinho que é o fósforo, um grãozinho que é o potássio, se tiver micronutrientes, um grãozinho que é o micro. Cada grão tem um tamanho e um peso diferente. Quando isso vai batendo ali no transporte, na aplicação, eu tenho segregação. Então as plantas, eu estou achando que eu estou jogando uma formulação, mas a planta está recebendo outra. Tá? Ela está recebendo quantidades diferentes dos nutrientes. Isso traz desuniformidade para a lavoura, isso não traz uma produtividade uniforme. Você vê, tem um tanto de planta produzindo, uma não está, pode gerar excessos de alguns nutrientes e faltas de outros. Então aqui é um pequeno exemplo, né? A gente tem outra família de produtos que são a família do Yara Liva, que são nitratos de cálcio mais boro, que é exatamente para essa época agora da pré-florada. Eu posso aplicar isso sem chuva, ele não vai se perder por ser a base de nitrato de cálcio, e isso vai chegar muito rápido para a planta, fornecendo ali o cálcio boro necessário para ajudar no pegamento de florada. Então, as tecnologias, elas estão evoluindo bastante, só que volto mais uma vez, não adianta se utilizar coisas de alta tecnologia se a gente não tiver uma preocupação também com a base agronômica que deve ser muito bem construída. E que não é difícil de fazer. De fazer uma boa análise do solo não é difícil, né? Não é difícil. Não, existe uma técnica, tem que ter o cuidado. Né? Tem que ter o critério, o procedimento. Não é difícil assim de fazer, né? Um negócio bem feito. E eu acho assim, é um fator que envolve diretamente uma questão que eu gosto muito de falar economicamente, né? Custo-benefício. Isso. Né? Então, às vezes, você está jogando um produto mais caro, mas não está jogando de forma eficiente. O custo dele, a eficiência daquilo vai lá para baixo, né?
Então, a gente buscar utilizar da melhor forma possível as ferramentas, insumos e tecnologia que a gente tem para obter o melhor daquele processo. Perfeito. Porque o valor, para eu aplicar de forma correta e incorreta, é o mesmo. Eu vou ter aquele produto, Exato. que eu paguei o valor dele. Se eu aplicar de forma correta ou incorreta, eu vou pagar a mesma coisa. Então, por que não aplicar da melhor forma possível, né? E você está chamando muita atenção para essa questão da importância da análise de solo, né? Da análise de folhas. E é uma coisa que está ali, não é uma coisa, é uma coisa fácil de fazer, né? Existe ali uma técnica, existe um critério, é só seguir, fazer bem feito e você vai ter um resultado melhor daquilo que você vai aplicar, né? E eu gosto muito de falar, né? Uma frase até que o Mário fala, sabe? Quando você vai tratar a questão da aplicação, né? Ou da adubação, ou da pulverização, o que importa também é a hora certa de você aplicar, né? De você colocar aquilo no solo. Tem as horas certas. Não é o produto mais caro, mas sim a hora correta que você está colocando. Então, não adianta eu fazer uma pulverização muito tempo depois, ou atrasar a minha adubação. Então, é um conjunto aí de fatores para que você tenha um resultado positivo. Perfeito. Porque a planta, ela tem momentos que ela precisa mais de um determinado nutriente e momentos que ela precisa mais de outro determinado nutriente. Então, tem um conceito que é do IPNI, que eles traduziram, trouxeram para o Brasil, na verdade, que é o conceito dos 4 Cs, que é a fonte correta, ou seja, eu utilizar a fonte melhor daquele nutriente, na dose correta, na época correta, que é exatamente isso que você está falando, e a fonte correta, na dose correta, na época correta e no local correto. Exato. Então, se eu fizer isso, né, utilizar os fertilizantes na hora certa, no momento adequado, com a fonte adequada e aplicar no local certo, não adianta eu aplicar um fertilizante lá no meio da rua se a raiz está aqui, por exemplo, né? Então, isso é muito importante e é quem vai trazendo assertividade ao longo do tempo. Uma coisa que eu costumo dizer é que na agricultura a gente vai corrigindo os detalhes ao longo dos anos. Você trabalha com gestão, vocês chegam lá na fazenda ou quer implementar o software lá. Num ano consegue deixar tudo 100%? Redondo? Sempre tem pontos de melhoria. A gente até escalona. A gente faz um projeto adaptável, né? E a gente vai escalonando o crescimento daquela fazenda no sistema. Isso. De pouco. Não consigo atacar todos os... Então, você vai melhorando, a gente prioriza, conversa com o produtor, o que ele quer dar prioridade, e a gente faz um mapa, um planejamento para ele atingir aquilo, né? Mas sempre tem onde melhorar. Por exemplo, um ponto que eu melhorei hoje... Daqui a um ano eu estou melhorando outra coisa, mas eu volto nesse aqui e ainda consigo melhorar ele de novo. Exato. Então, a melhoria contínua, né? E com a parte técnica é a mesma coisa. Então, não adianta a pessoa achar que ela vai pegar uma análise de solo e isso muitas vezes, às vezes, frustra. Porque a pessoa fala, eu estou fazendo, mas não está mudando do jeito que eu gostaria. Mas não é na tua velocidade, é na velocidade da natureza, da resposta que as coisas acontecem. Então, é uma melhoria que é constante, o trabalho ele deve ser contínuo, deve ser feito ano após ano e deve ter essa preocupação de continuidade, porque é muito comum o cafeicultor, quando o preço está alto, e aí você vai saber melhor falar do que eu, e aí eu vou aproveitar para puxar a orelha, né? Ele vai lá e cuida da lavoura e aduba e não sei o que, aí o preço cai e ele quer cortar tudo. Não estou falando que não deva ter responsabilidade com os custos, deve ter, mas tem que saber onde se pode cortar e onde não. Dentro de uma casa, por exemplo, se começa a faltar
dinheiro, começa o orçamento ficar restrito, você vai cortar no cinema ou você vai cortar na comida? Lógico, no cinema. O fertilizante é a comida da planta. Uhum. E outra coisa que você falou também com relação ao custo-benefício, diria que a análise de solo associada com a calagem, que é a correção da acidez desse solo, que vai tornar mais eficiente o uso dos nutrientes e dos fertilizantes, são as duas coisas que vão ter disparado melhor custo-benefício dentro da propriedade. Uhum. Então, se preocupe com isso para preparar o seu solo para receber, que com certeza a sua lavoura ao longo dos anos vai respondendo e o trabalho deve ser contínuo, né? A gente não pode querer tratar da planta num ano, no outro ano não trata. Mesma coisa com controle de pragas e doenças e tudo que a gente vai fazer. O trabalho deve ser contínuo e quando eu tenho um diagnóstico correto, uma análise de solo, análise de folha, eu consigo economizar onde pode. Por exemplo, muitas áreas têm potássio alto hoje. Mais de 40% das áreas de café tem potássio alto. Eu tenho a palha de café, que também pode voltar para a lavoura, que é rica em potássio. Então, eu consigo economizar muitas vezes no potássio. Uhum. Ao invés de usar uma formulação que tenha quantidade de nitrogênio e potássio 1:1, eu utilizo mais nitrogênio um pouco, menos potássio. Estou economizando com base num resultado, com confiança naquilo. Isso não vai me prejudicar a produtividade. Por outro lado, né, isso vai ajudar porque esse excesso de potássio não vai competir com outros nutrientes como o magnésio, por exemplo. E eu estou conseguindo economizar onde eu posso. Eu não estou sendo leviano em levar uma coisa que não vai trazer o resultado. Então, quando você tem dados para tomada de decisão de forma técnica e precisa, você consegue tomar as melhores decisões e economizar também na lavoura. A gente tem 2 módulos muito importantes no GA, sabe, Caio? Um é o planejamento agrícola, que faz o cronograma da safra toda com a previsão de safra. Aí você tem um custo esperado e a previsão de caixa, né, o orçamento financeiro. Esses 2 planejamentos, quando a gente coloca o planejamento, o produtor faz o planejamento dele e ele tem ali o custo esperado da saca dele, ele faz ali umas 3 versões de previsão de safra, né? Uma mais pessimista, uma mais otimista, uma mediana, que é a mais provável. Então, ele sabe como que vai estar o caixa dele lá na frente. Uhum. Então, quando a gente olha para frente, as nossas decisões são muito melhores. Porque eu sei quanto que vai custar, como é que o mercado de insumos está. Eu tenho o diagnóstico aí do meu solo. Eu faço uma expectativa de caixa, eu verifico, eu vou poder cotar esses produtos com antecedência, não vou deixar para cima da hora. Se eu vou precisar fazer um custeio, então já vou ao banco com uma certa antecedência, porque existe uma papelada, uma documental. Então, existe todo aí um critério que a gente ajuda demais, né? O GA, ele ajuda nessa questão da visão para frente, né, que o produtor tem que ter. Então, acho que é um conjunto de fatores, né, que vão levar ao sucesso da propriedade. Essa parte toda técnica que você deu uma aula, que nós estamos chegando ao final do programa. Mas já? Já. O pessoal tá que levanta a plaquinha ali, sabe? Nós estamos chegando, foi uma aula, eu adorei, tá? Eu tinha feito uma pergunta aqui, uma mensagem que eu gostaria que você deixasse aí para o produtor, se quiser usar a câmera ali, que você dê, né? Porque eu acho que isso aí que você mostrou aqui em 1 hora de programa é que você acredita muito nessa questão da produtividade, da importância do manejo do solo. Eu acho que foi assim, é muito legal a gente levar isso, né? E hoje foi uma aula para mim, tá? Eu não sou agrônoma, gente, tá bom? Mas assim, eu tive uma aula, consegui entender tudo, então todo mundo vai conseguir entender do jeito que você explica, né? Eu acho que o teu objetivo, né, de levar toda essa parte técnica com uma grande simplicidade é alcançado, assim, você está de parabéns aí pelo trabalho, tá? Eu entendi tudo que você falou.
Obrigado e parabéns para vocês também por esse trabalho da gestão que é tão importante, né? Tudo que a gente for fazer que não tiver bom planejamento, a gente conta com o acaso e com a sorte. E quando a gente conta muito com o acaso e com a sorte, a chance de dar errado é grande. E gostaria de agradecer todo mundo que está acompanhando aqui, todo mundo que está acompanhando de casa, me deixar à disposição nas redes sociais, né? @doutorsolo no Instagram, abrir lá no TikTok também. O pessoal tá me cobrando para fazer no YouTube, vou fazer também, não sei que tempo que eu vou achar, mas eu vou fazer. E deixar essa mensagem para o produtor que planeje a sua produção. Quando você for fazer um plantio de uma nova lavoura, planeje isso, faça análise de solo, prepare esse solo para que ele possa te retornar em produtividade. Então, as coisas que vão trazer os melhores resultados, quase nunca elas são as mais complexas. Muitas vezes elas são as mais simples. Basta vocês procurarem nos lugares certos, procurarem entender o como fazer. E hoje a gente sabe que tem muito conhecimento disponível na internet, tem muitas pessoas boas para auxiliar. Então fique aqui o convite para acompanhar tanto as minhas redes sociais lá do Doutor Solo, quanto a GA. A gente vai postar um tanto de corte disso aqui lá depois, né? E fico à disposição, qualquer dúvida, qualquer coisa que os produtores precisam. Às vezes eu demoro um pouquinho para responder, mas eu sempre faço questão de responder, principalmente aqueles que são pequenos. Eu também. Que muitas vezes não têm um acesso. Eu já me deparei com cada coisa e eu faço o vídeo falando, isso aqui não dá certo não, gente. Então fica aqui o convite e, mais uma vez, obrigado pelo convite. Estou muito feliz de ter participado. Então tá, joia. Muito obrigada, viu, Caio? Então vou pedir para a Maria entrar, a gente vai te dar uma lembrança, né, para você guardar esse dia aí na sua memória, sempre lembrar do GA, tá bom? Muito obrigado. Aqui, obrigada. E a Maria vai falar pro pessoal aí, ó, tem que seguir o GA. Seguir as nossas redes lá no Instagram, que é GA_agrosoluções. O YouTube também, onde nós estamos colocando todos os episódios do podcast e mais alguns vídeos bônus aí que a gente está planejando e produzindo. E não deixe de de ativar o sininho, né, para ativar as notificações e ver todos esses episódios aí. E agradecer, Caio, muito obrigada, viu? Foi um prazer ter você aqui com a gente. Eu que agradeço. Obrigada, gente. Um abraço. Obrigada.